Conselhos que eu queria ter lido quando estava iniciando na advocacia. Vou repercutir aqui o post do nosso querido amigo Rafael Candia, advogado, um cara que eu respeito muito na internet. Peguei aqui o post dele no Instagram para repercuti-lo. Vamos ver se eu concordo ou não com o Rafael Candia. Lembrando que você está no canal da Nova Advocacia, o canal para você que é advogado, que quer empreender na advocacia, que quer aprender a ser advogado e sabe que isso, infelizmente, não tem se aprendido na faculdade. Vamos então, aqui primeiramente você vai seguir este canal, é um canal só para advogados. Você vai me seguir no Instagram, @paivaprof, tá passando aqui embaixo. Vai compartilhar esse vídeo, dar a sua curtida e eu quero saber qual é a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que eu vou repercutir aqui, comentar o vídeo do nosso amigo Rafael Candia, que é um cara que eu respeito bastante na advocacia. Vamos lá, primeira dica. Primeiro conselho dele é: a faculdade não te qualifica para advogar. Eu acabei de falar sobre isso e é verdade. A faculdade não te qualifica para advogar. Ninguém vai te ensinar a ganhar dinheiro na faculdade. Isso é um erro do sistema. Aqui eu discordo do Rafael Candia, porque não é que eu não entendo que seja um erro do sistema, eu acho que o sistema é feito para não te ensinar isso, porque se eles quisessem, eles ensinariam. Mas aqui tem um ponto e vírgula muito importante, é que muitas vezes isso não é ensinado porque as pessoas que estão dando aula na faculdade também não sabem ganhar dinheiro na advocacia. E aqui eu vou ser bem polêmico, sem querer ofender ninguém, mas é a realidade. Eu já fui professor de faculdade durante uns 5, 6 anos. Conheço bastante, tem muita gente graduada que foi graduada por mim. Inclusive, tenho funcionários do meu escritório que foram meus alunos, já tive muitas vezes. E eu te digo que a percepção que eu tive da docência é que a docência é uma profissão à parte. Então, é muito difícil um profissional ser bem-sucedido na advocacia e se prestar a dar aula. Detalhe, muitas vezes essa pessoa ela é muito boa como professor, mas como advogado, como um gestor, como um empreendedor, ela simplesmente não sabe, porque ela desenvolveu habilidades acadêmicas. O próprio ingresso de um professor em uma faculdade é totalmente acadêmica. Ninguém vai perguntar quais são os seus resultados na advocacia, quantas ações você já patrocinou, quantas ações você já ganhou. Ninguém vai te perguntar isso na advocacia, na entrada, na docência em uma faculdade, porque isso não é um critério. O critério é acadêmico. Mestrado, doutorado, se tem experiência como professor, se sabe ou não dar aula. Então, veja, a busca é diferente. Ponto e vírgula. Não é que todo professor de faculdade seja um frustrado na advocacia. Existem exceções, eu conheço, inclusive, exceções legítimas, exceções muito boas de pessoas que são bem-sucedidas na advocacia, mas amam dar aula. Mas não é a regra, tá legal? Então, eu não acho que isso é um erro do sistema, mas eu concordo que a faculdade não te qualifica para advogar e a responsabilidade para aprender é sua e é fora dela. Isso é uma grande verdade. Ninguém aprende a advogar na faculdade. A faculdade, ela só vai te preencher parcialmente um requisito. Deixa eu mudar isso aqui para cá que tá muito ruim, né? Ela só vai te preencher parcialmente um requisito para você poder advogar, mas ela não te qualifica para isso. Por que ela te permite parcialmente nessa chave de entrada? Porque para você fazer o exame da OAB, você tem que ser bacharel em direito. Veja, a faculdade por si só, ela nem vai te permitir quebrar essa barreira de entrada. Você tem que passar no exame da OAB para depois você ser advogado. Então, passa na faculdade,
se forma na faculdade, passa na OAB, aí você está pronto para advogar, mas não está qualificado ainda porque não detém as habilidades, o conhecimento necessário para tanto. Tá legal? Vamos para a próxima aqui do Rafael Cândia. Ser bom de direito não garante cliente. Cliente não cai do céu. Aprenda a se posicionar, se comunicar e ser encontrado. Aqui eu concordo 100% com o Cândia. Existem, e eu já conheci diversos profissionais excelentes na ciência do direito. São muito bons processualistas, são muito bons civilistas, são muito bons penalistas, mas não têm as habilidades necessárias para transformar isto em dinheiro na advocacia. A advocacia, ela não é para quem é melhor na ciência jurídica, é para quem aprendeu que precisa ser visto para ser um bom advogado, precisa ter relacionamento ou pelo menos ter uma audiência boa nas redes sociais. Não tem nada fora disso. Ou você tem networking e esse networking vai te colocar nos melhores lugares, ou você tem audiência. Você tem um Instagram bombado, você tem uma rede social que as pessoas realmente procuram você para saber qual é a sua opinião sobre determinado fato. Fora isso, não adianta. Você pode ser o melhor advogado que não vai adiantar nada. De nada adianta escrever o melhor livro se ninguém abre esse livro para lê-lo. Tá legal? Então, aprender a se posicionar, se comunicar e ser encontrado é fundamental. E aqui eu faço um ponto e vírgula, porque eu já mentorei mais de 2.000 advogados e eu te garanto que nem todo mundo está pronto para isso. Eu sei que existem alguns gurus na internet, não é o caso do Cândia, que faz um trabalho muito sério, que vão te dizer que todo mundo pode fazer isso. E eu te digo que não pode. Tem gente que não tem as características necessárias e tá tudo bem. Ele pode ser muito bom na área dele, galgar um posto muito bom dentro de um escritório, praticar como é que chama? O interempreendedorismo e ser muito bem sucedido. Então, isso é possível. Agora, nem todo mundo vai ter as habilidades necessárias. Ponto e vírgula. Ah, mas Paiva, será que eu não consigo desenvolver essas habilidades? Algumas pessoas conseguem. Então tem gente que nasce pronta para isso, tem gente que consegue, com muito esforço, desenvolver essas habilidades de ser visto, de se posicionar e de se comunicar. E tem gente que não tem as habilidades e não vai conseguir. E aí você precisa entender em qual grupo que você está para você definir qual vai ser o rumo da sua carreira, por qual caminho você vai percorrer. Entendeu? Boa. Próxima orientação do Cândia aqui. Não tenha vergonha de cobrar honorários. Vergonha é trabalhar de graça, achando que isso vira reconhecimento. Isso é verdade também. Uma das maiores dores dos jovens advogados é o posicionamento e cobrança de honorários. E uma coisa leva a outra. Se você não tem um bom posicionamento, se você não é visto como autoridade pelos seus potenciais clientes, consequentemente você tem dificuldade de precificar. E na hora de precificar, você tem que entender, claro, que existe uma escada. Então, quanto mais habilidades você desenvolver, quanto mais experiência, quanto mais ser visto como autoridade acontecer na sua vida profissional, mais fácil será para você cobrar honorários maiores. No começo é mais difícil e o pior, e aqui eu concordo 100% com o Cândia de novo, muitas vezes, mas muitas e muitas vezes mesmo, o advogado jovem, o jovem advogado, ele tem dificuldade de precificar, ele tem medo de precificar, ou porque ele precisa muito do cliente, porque ele não tem como sobreviver sem clientes, então ele joga lá embaixo, é mal remunerado e depois vai passar raiva, porque vai trabalhar muito mais do que recebeu, e isso vem com o tempo. Isso é uma habilidade que você consegue desenvolver, mas eu te confesso que o aumento da sua autoridade, não a autoridade que tem no livro ou num papel na parede, um diploma, como você é visto como autoridade, o aumento desse índice, consequentemente, faz com que você
tenha uma possibilidade de ser mais ousado, mais audacioso quando o assunto é cobrança de honorários. Próximo. Atender bem vale mais que falar bonito. O cliente não quer juridiquês, quer clareza, segurança e alguém que resolva. Concordo 100%. Quem fala juridiquês está fora do game. Quem fala juridiquês está fora do game. Nem vai conseguir clientes, nem vai ser entendido, muito menos numa audiência, muito menos em uma sustentação oral. A comunicação que é mais válida, e eu aprendi isso com o Paulo Coelho, é que é aquela comunicação que é entendida, que chama a atenção. Quantas e quantas vezes eu não fui para sustentações orais em tribunais, advogados extremamente rebuscados, advogados que falam juridiquês, falam latim, e ninguém ouve, e ninguém presta atenção, porque não adianta falar bonito, não adianta, você tem que falar de forma a chamar a atenção para o que interessa, e também ser claro. Quanto mais claro, melhor. E o cliente quer saber disso, principalmente em rede social. Tá legal? Próximo conselho. No começo você vai errar muito e não é um problema. Problema é continuar errando e não se virar para aprender o certo. É isso mesmo. Agora, eu faço um ponto e vírgula aqui, Rafael Cândia. Você vai errar. Atire a primeira pedra o advogado que nunca errou. Agora, a depender da extensão desse erro, você pode sepultar a sua carreira. Então, não é uma festa. Não é uma festa. Você tem que saber que para você não errar feio, você tem que fazer parte de uma comunidade de advogados, pessoas que vão de fato te ajudar, uma confraria. Eu tô para abrir minha confraria em breve, inclusive. A minha mentoria também. Ou você trabalha para alguém, até você ter expertise. O que eu estou percebendo no mercado é que tem muito jovem advogado sem experiência, sem malícia, indo para o embate sem ter o mínimo de experiência, e tal qual acontece em uma guerra, esse cara sem experiência é o primeiro a morrer. Então, tem que tomar cuidado para não queimar a largada. Eu acho muito mais válido para qualquer jovem advogado começar trabalhando no escritório, se ferrando, ganhando pouco, mas aprendendo muito, porque tem vaga que você não aprende nada, aí não adianta. Agora, se você está num lugar onde você aprende, você já é um vitorioso. E aí, no decorrer do tempo, você vai entender se você tem ou não as habilidades, se você está pronto ou não para ser o dono do seu escritório, tá? Então, cuidado com esse negócio do erro, porque um erro, primeiro, você pode acabar com a vida de uma pessoa, e um erro também pode sepultar a sua carreira. Pare de esperar validação de outros advogados. Quem critica o seu caminho geralmente não teve coragem de tentar o próprio. Essa é uma outra grande verdade da advocacia. Ninguém gosta de advogado, mas quem menos gosta de advogado é outro advogado. E normalmente quem critica é o mais frustrado, é o mais ferrado, é o que não consegue fazer nada na advocacia. Concordo sempre com você, Cândia. Rede social não é modinha. Boa, é vitrine. Quem não aparece não é lembrado. Excelente, é isso mesmo. Rede social tá aí. Quem não está posicionado, das duas, uma. Ou tá fora do game, ou tem networking bom. Se você nasceu em família rica, é bem relacionado, talvez você não precise da internet para ser visto e ser contratado. Agora, se você é como eu, que não veio em berço de ouro, não tem família de advogados, pessoas bem relacionadas no seu ciclo, você tem que pôr as caras na internet. Eu até brinco aqui que digo o seguinte: se eu fosse milionário, eu nem ia aparecer no Instagram, mas eu preciso aparecer todos os dias, 5 vídeos por dia, porque realmente eu preciso ser visto. E quanto mais visto eu sou, mais eu sou desejado, mais eu sou procurado. Essa é uma regra do mercado, tá? Não sou eu que estou inventando. Escritório bonito não paga boleto. Cliente paga. Foca em gerar demanda antes de pensar em status. Tá legal, é verdade. Eu comecei discordando, mas ele consertou aqui no final. Não adianta nada você ter um escritório bonito, montar toda a estrutura se você não tem cliente. Então, primeiro você tem clientes e depois você monta a estrutura.
tá? O meu escritório, quando eu comecei com a Vanessa, a gente atuava do nosso quarto. Tinha uma mesinha lá bem porcaria que eu comprei lá num brechózão lá, umas mesinhas bem podres que nem existem mais. A gente atuava de lá, a gente foi melhorando, compramos uma mesa melhor. Depois fomos para a edícula da nossa casa. Depois a gente foi para um outro escritório e hoje a gente tem um escritório aqui nosso, que graças a Deus é um escritório bonito, que a gente consegue atender muito bem as pessoas e estamos em franca expansão. Se você coloca isso na frente de ter clientes, ferrou. Você não tem como pagar por esse status que nem é verdadeiro. Agora, ter um bom escritório é importante em um dado momento, que isso te valida, e os bons clientes ligam sim para isso. Ligam sim para a imagem, ligam sim para o relógio que você está usando, ligam sim para o seu terno, ligam sim para o seu sapato, para sua bolsa. Então, mas tem um momento, concordo que não dá para você colocar a carroça na frente dos bois, porque a chance de você se estrepar é muito grande. Consistência vence talento, um pouco por todo dia, por anos, ganha de qualquer gênio desorganizado. 100% aqui concordo com o Cândia. Advocacia é profissão, não hobby. Se você tratar como passatempo, o mercado te paga como amador. É verdade, ou você entra no game 100%, ou você tá fora do jogo. Tem que jogar 100% o jogo, porque a advocacia ela suga. Eu tenho outras 3 empresas. Eu não consigo dedicar nenhum décimo do tempo que eu dedico para advocacia para as outras empresas. E eu tenho pessoas estratégicas lá para tocar essas empresas. Não dá. Não dá porque realmente a advocacia suga. E uma má notícia, os gurus da internet te vendem um sonho de que você vai ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, isso é balela. É balela porque quanto mais você cresce, maiores são as suas responsabilidades. É muito difícil crescer, é muito difícil lidar com equipe, é muito difícil lidar com o crescimento de um escritório que já é grande e precisa cada vez crescer mais. E cada vez você se vê mais preso nisso. Pode ser que chegue um momento que você consiga se desvincular. Mas para quem vive a advocacia de real, na real, eu vou te falar, ainda não cheguei nesse ponto, não. Se eu tivesse lido isso no começo, teria doído, mas teria economizado anos. Se isso faz sentido para você, fica por aqui. Boa, Cândia. Concordo com quase tudo que o Cândia falou. Esse é um cara do bem, é um cara que eu gosto. É um cara gente boa demais, Rafael Cândia. Eu compartilhei aqui, vou deixar aqui para vocês o @ dele. O Cândia é um cara bacana, um cara do bem. E peguei esse post para compartilhar a minha opinião sobre esses temas para você que é advogado, para você que é advogada. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário aqui embaixo, qual o conselho que fez mais sentido para você, se inscreva agora mesmo no nosso canal, ativa o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que eu vou deixar aqui o link dos nossos cursos de prática na prática. Tem curso bom lá para você assistir. Tem o meu combo criminal, que é o curso de prática na advocacia criminal, curso de prática na Lei Maria da Penha e o curso Vivendo de Advocacia, que é um curso muito bacana também. Vem para o combo, é o primeiro passo para você ser meu aluno, conhecer a minha metodologia, conhecer o que eu tenho para te ensinar e depois tem outras fases que nós vamos ainda apresentar para vocês. Tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, um beijo, um abraço, até mais, tchau.